Câmara, Campinas. Gostaria só de futuramente passar a palavra aqui ao Ceará, que nós trouxemos aqui o modelo da vizinhança solidária, de um programa que está sendo feito lá em São Paulo, Ceará, que é a questão do City Câmeras, que é uma integração das câmeras da cidade através do Detecta, que é um software que gerencia as imagens e bancos de dados no estado de São Paulo. Então, já passo a palavra para vocês. E também, só iniciar aqui, deixar palavras abertas para o pessoal do Consegue, sobre o fechamento de algumas bases policiais, fechamento de base da Guarda Municipal, fechamento também, até orientá-los aí, passar para toda a população, que fechamento do plantão policial de algumas delegacias, e vamos conversar um pouco sobre esse assunto, e também, já de imediato, convidar toda a população para que segunda-feira que vem, às 13 horas, no dia 16, nós estaremos comemorando aqui nessa casa os 20 anos dos Consegues, Ceará. Então, serão convidados todos os presidentes Consegues, todos os antigos presidentes, todos os membros permanentes dos Consegues, todos os comandantes, os capitães, comandantes de companhias da Polícia Militar e os delegados da Polícia Civil, que fazem parte também dos Consegues das suas regiões. Então, na próxima segunda-feira, às 13 horas, aqui na casa, existe até uma lei do prefeito Jonas Donizete, que diz o seguinte: fica instituído no calendário oficial do município de Campinas o Dia Municipal dos Conselhos Comunitários de Segurança, a ser comemorado anualmente no dia 15 de outubro, data da criação do primeiro Consegue em Campinas. Esta lei entra em vigor em sua publicação, Campinas, 6 de julho de 2016, prefeito Jonas Donizete, e quem é a autoria do nosso vereador, nosso ex-vereador, o vereador Tico Costa. Então, nessa data, através dessa lei, nós iremos fazer a comemoração dos 20 anos do primeiro Consegue em Campinas, e gostaria de convidar toda a população e convidar principalmente aqueles membros permanentes do Conselho de Segurança de cada bairro. Nesta data, também faremos oficialmente a apresentação do projeto que está sendo realizado lá em São Paulo, que é o projeto City Câmeras, e vamos ver se a gente consegue adaptar esse projeto aí que está sendo tão benéfico para o município de São Paulo, aqui em Campinas. E passa a palavra ao nosso amigo aí, o Dr. Marcos Ferreira, que é nosso vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança, famoso Ceará. Boa tarde ao Tenente Santini, que preside essa Comissão de Segurança da Câmara Municipal de Campinas. Quero cumprimentar também os meus colegas de Consegue aqui presentes, a Margarida, o Nilton, cumprimentar os demais presentes a essa reunião e cumprimentar também aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Eu acho interessante a essas pautas que aqui foram colocadas, Tenente Santini. Nós hoje, para falarmos de segurança pública no município de Campinas, não dá para falar de segurança pública sem falar dos conselhos comunitários de segurança. E nós que iniciamos a criação desses Consegues há 20 anos atrás, sabemos das imensas dificuldades que nós enfrentamos naquele momento, porque era uma coisa nova, algo que nem as polícias tinham essa prática de uma convivência mais próxima com os moradores de determinadas regiões em termos de segurança pública, como também a própria população não tinha vivido essa experiência de fazer um trabalho mais próximo das forças policiais no sentido comunitário. E as dificuldades foram imensas. Eu quero relatar uma situação que vivi no Consegue do Taquaral. Fui o primeiro presidente. E naquela ocasião, para os senhores terem uma ideia, eu distribuí 3.500 cartas convites para a formação do Consegue do Taquaral. E a adesão à reunião foram de 7 pessoas naquele momento. E aí eu pensei o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Porque se não tem o interesse da população, como é que a gente vai levar em frente algo que é uma novidade e que pode ser de resultado? Mas
falei o seguinte, não, vamos esperar um pouquinho, vamos desenvolver um trabalho aqui no Conseg, fundamos o Conseg do Taquaral, e depois de 1 ano e meio, eu marquei uma reunião, Tenente Santini, numa quarta-feira chuvosa, à noite, com o jogo do Brasil e Argentina, lá no Sindicato dos Contabilistas, lá no Taquaral. E, para surpresa, nós tivemos uma presença de mais de 150 pessoas presentes à reunião. E naquele momento deu para perceber que o trabalho que nós desenvolvemos durante aproximadamente 1 ano e meio foi de resultado, a população entendeu, aderiu ao Conseg, levando as suas demandas, que elas até hoje, em todos os Consegs, sem exceção, a maioria, talvez 80%, 90% das demandas apresentadas nos Consegs, são de problemas de segurança, mas não são de problemas de polícia. São demandas primárias que precisam atuação de quem? Do Poder Executivo. E essas demandas são encaminhadas às diversas secretarias e autarquias municipais. Quando o prefeito Jonas Donizete assumiu a Prefeitura de Campinas, numa reunião com todos os presidentes de Consegs, eu pedi a ele que colocasse um representante do Poder Executivo nas reuniões do Conseg, para que essas demandas fossem encaminhadas e acompanhadas por esse representante de cada Conseg, para que fossem atendidas. Eu entendo que atender a essas demandas hoje seria inteligente pelo Poder Executivo. Por quê? São demandas que já são apresentadas, analisando realmente as reais necessidades e atendidas a reverter em benefício de quem? Do próprio Poder Executivo. Então seria inteligente atender. Hoje nós temos essas demandas sendo atendidas por diversas secretarias, mas nós sabemos as dificuldades que nós passamos para que sejam atendidas essas demandas. Então, essa presença é importante desde que ela cumpra esse papel de facilitar o atendimento dessas demandas. Como quando era o Selim que acompanhava as reuniões. Pois é, e quando muda as pessoas nessa representação, nós temos dificuldades imensas, porque não adianta colocar simplesmente uma pessoa que não tenha realmente um entrosamento dentro do poder público municipal nas diversas secretarias para fazer andar e serem atendidas essas demandas. Se colocar somente uma figura decorativa nas nossas reuniões, isso não resolve para nós. Entendeu? Então nós continuamos com as mesmas dificuldades que nós vivíamos antes. Enquanto o Selim teve representando o Poder Executivo nas nossas reuniões pela Secretaria de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, a gente sabia que aquelas demandas colocadas, quando a gente chegava nas diversas secretarias e autarquias, o pessoal já sabia que nós iríamos até lá, já sabia de que se tratava e já apresentavam para nós algumas soluções para esse nosso problema. Então, o que nós esperamos, Tenente Santini, é que realmente o Poder Executivo seja sensível a um pedido que nós fizemos lá atrás, que durante um determinado período funcionou, mas que hoje, infelizmente, não está funcionando. Eu vi que na pauta da reunião também consta aqui uma discussão sobre a situação do fechamento das bases da Guarda Municipais em Campinas. Ora, é importante quando a gente fala da segurança pública, a gente fazer um histórico da segurança pública aqui no nosso município. Por quê? Infelizmente, as coisas do poder público acontecem de forma a colocar pessoas que muitas vezes vêm para esse segmento sem nenhuma afinidade com esse segmento, infelizmente. No caso das bases da Guarda Municipal de Campinas, quando elas foram criadas e distribuídas da forma que estão hoje, as 10 bases da Guarda Municipal,
Passou essa discussão pelo Conselho Municipal de Segurança Pública na ocasião, e depois ouvi da então secretária Cristina von Zuben dizer o seguinte: olha, essa distribuição dessas bases da forma que foi feita, ela trouxe naquele momento crítico que vivia a segurança pública em Campinas, que culminou com a morte do então prefeito municipal Antônio da Costa Santos, uma sensação de segurança para a população que naquele momento vivia uma aflição muito grande. Isso é verdadeiro, porque a Guarda Municipal se fez presente em diversas regiões, com a sua base, aquela presença e aquele movimento das viaturas e a própria presença dos guardas municipais naquela região trouxe essa sensação de segurança. Então, isso precisa ser entendido. Por outro lado, quando eu fui chamado para criar a Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas, junto com o Dr. Nivaldo Doro, eu tive a oportunidade de fazer as vistorias em todas as bases da Guarda Municipal de Campinas e apresentei para o então comandante da Guarda Municipal de Campinas, o GM Wagner, a situação precária em que se encontravam essas bases. E eu estou falando isso já há mais de 8 anos atrás. E é interessante essa colocação, porque as bases, na sua grande maioria, não oferecem a mínima condição digna de funcionamento para atender a esse contingente de guardas nas suas diversas regiões. E impressiona porque nenhuma medida concreta foi tomada. E continua com as mesmas bases se deteriorando. E hoje a situação deve ser muito mais crítica do que 6, 8 anos atrás, quando apresentei esse relatório pela Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas, sem nenhuma providência. Agora, a solução é o fechamento? Eu acho que, no meu entendimento, é uma discussão que tem que ser feita com a sociedade de Campinas. Isso deveria ser aberto uma audiência pública para discutir essas situações, para ouvir da população que, no primeiro momento, se sentiu segura por essa presença e que, de repente, vai perder. Então, toma-se uma decisão unilateral de simplesmente fechar, porque o Poder Judiciário está dizendo que tem que fechar, e tem que fechar mesmo, porque na condição que está não pode permanecer. Mas e a alternativa é simplesmente fechar por uma inoperância do poder público municipal, em detrimento da população que não tem uma resposta mais efetiva diante dessa situação? Eu acho muito estranho que não se faça uma discussão com a população a respeito de uma situação como essa. Pelas informações que eu tive através dos jornais, são 2 bases, não é? Mas a gente sabe que a grande maioria dessas bases, elas estão em situações dificílimas, entendeu? Então, simplesmente tirar da população algo que para ela traz essa sensação de segurança e simplesmente dizer o seguinte: não, está em situação precária, não pode ficar assim, o Poder Judiciário determinou, então fecha. Eu acho que não é essa a solução. Eu acho que a solução, Tenente Santini, passa por uma discussão para a população, entendendo esse histórico que acabei de fazer, não é? Porque nós não podemos viver na segurança pública, apesar que eu sei que isso é um problema que vem com as mudanças e as indicações políticas, mas nós não podemos viver em Campinas com essa situação aonde as pessoas que não têm todo esse histórico tomam decisões simplistas, não é? O que é mais fácil fazer? É fechar. E qual é a resposta que eu dou para a população? Simplesmente isso. O Poder Judiciário disse que não tem condições e nós estamos fechando. Então fica muito fácil para resolver as questões dessa forma. Agora precisa ver se a população vai aceitar isso simplesmente dessa forma, não é? E a gente vai acompanhando em Campinas diversas situações que nós estamos vivendo. Quando o Sincamp foi criado,
nós tínhamos lá o SAMU, tínhamos lá a Guarda Municipal, que está lá ainda, tinha a INDEC e a Defesa Civil. A PM estava lá também. Não, a PM tem um histórico que o Coronel Marci, eu conversei com ele outro dia, ele falei, olha, quando eu fui para a diretoria do Sincamp, eu levei a Polícia Militar para lá. Ele falou, não, quem levou fui eu. Eu falei, então vamos explicar direito. Você levou, mas quando eu cheguei lá tinha uma Polícia Militar que não ficava 24 horas. Aí quando eu assumi, eu fui conversar com o Coronel Albuquerque e coloquei 2 policiais lá no Sincamp 24 horas. É diferente, porque estava 24 horas. E eu não sei se o Tenente Santini sabe, mas quem levou a Guarda Municipal para o monitoramento no Sincamp fui eu, porque no monitoramento no Sincamp tinha um pessoal terceirizado, sem qualificação, e naquele momento eu entendi que quem deveria ficar no monitoramento era a Guarda Municipal. E por isso mesmo eu levei, naquela ocasião, a Guarda Municipal para o Sincamp, porque no monitoramento não tinha Guarda Municipal. E quando eu fui para lá, levei também a Polícia Civil. E estava levando a Polícia Federal. E levei também o Bombeiro. Hoje, não está no Sincamp o SAMU, não está a Polícia Militar, não está a Polícia Civil e não está o Bombeiro. Eu tive em visita no Sincamp esses dias. Aquilo lá, para a gente que acompanhou desde o início, porque o Sincamp foi um projeto que passou também pelo Conselho Municipal de Segurança para ser implantado, dói um pouquinho aqui dentro do coração. Porque está perdendo aquele sentido de uma operação conjunta de resultado, que eu recebi visita no Sincamp de pessoas dos Estados Unidos que parabenizava pelo trabalho ali desenvolvido, que dizia o seguinte: lá nos Estados Unidos nós temos dificuldade de reunir no mesmo local todo esse aparato que vocês têm aqui e parabenizar. E de repente se perde tudo isso, não é? Então, eu acho o seguinte, Campinas está perdendo em termos de segurança pública. Esse projeto do sistema de leitura automática de placa, eu deixei pronto e falei para o prefeito Jonas Donizete, quando assumiu, que eu tinha deixado pronto perante todos os presidentes de Conseg. Depois de 3 anos, o prefeito Jonas disse para mim, olha, Ceará, eu estou implantando aquele sistema, depois de 3 anos, eu falei, prefeito, não importa que é depois de 3 anos, o importante é que é de resultado. E está mostrando que é de resultado, foi implantado 30% e os resultados são ótimos. Aí. Mas eu entendia, quando idealizei esse projeto, que fosse feito um trabalho conjunto, Polícia Militar e Guarda Municipal, porque depois desse projeto 100% implantado, como ele é de resultado, ou a gente coloca as guarnições em pontos estratégicos, como eu pensava, e tem que ser Polícia Militar e Guarda Municipal para atender às diversas ocorrências, ou se ficar somente com a Guarda Municipal, não ter efetivo para fazer isso. Então é inteligente trabalhar conjuntamente. Mas eu dizia também, quando assumi, eu falei para o atual secretário municipal de segurança, o doutor Baggio, eu dizia, tem um convênio lá na INDEC parado que precisa ser assinado. E naquela época não foi assinado porque tinha algumas questões que foram colocadas pela própria INDEC que precisariam ser revistas quando passou por mim enquanto diretor do Sincamp. Mas você mesmo, Tenente Santini, tem procurado discutir essa questão do convênio que até hoje não foi resolvido. Então, em síntese, quem perde com tudo isso é a população de Campinas em termos de segurança pública. Então, alguma coisa está errada. Se aquilo que se construiu no passado e é de resultados, a gente espera que amplie porque os resultados são bons, na medida em que aquilo que foi criado está sendo, aos poucos, desfeito, é preciso fazer uma reflexão, uma profunda reflexão em termos de segurança pública. No aspecto da outra pauta que está colocada aqui, que é o Detecta, eu já quero lhe antecipar algo que já discuti na 2ª Companhia do 8º Batalhão. Como nós entendemos que o Detecta é um sistema de resultado,
também, eu me coloquei à disposição do comandante da 2ª Companhia, o capitão Costa, e nós vamos fazer na 2ª Companhia, dentro do mesma linha de raciocínio que foi feito esse projeto que deixa aí pronto para Campinas como um todo, nós vamos fazer na 2ª Companhia. Nós vamos traçar toda a área da 2ª Companhia, ver quais são suas entradas, suas saídas, buscar as câmeras que hoje existem naquela região e ver de que forma a gente pode aproveitar ou uma rede de fibra ótica de uma empresa privada ou um ponto de internet dessas câmeras que lá estão instaladas e tentar fazer com que essas câmeras sejam acopladas ao sistema do Detecta. E vamos ter que começar a fazer a nossa região de resultado lá, talvez como um plano piloto, para esse sistema que será apresentado aqui na Câmara. Então nós vamos começar a fazer isso. Por quê? Porque nós precisamos ter resultado. E nesse sentido, lá na 2ª Companhia, nós estamos assim. Primeiro que nós temos um capitão, como já tinha antes o capitão Massarento, que você conhece. Temos agora o Costa também, que é um cara profundo conhecedor do problema da segurança pública em Campinas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar hoje, que nós estamos na 2ª Companhia hoje, com 18 núcleos do programa Vizinhança Solidária formado, onde esses núcleos foram formados, o índice de criminalidade caiu, e nós estamos agora com formação de mais 4 núcleos de vizinhança solidária sendo formados na 2ª Companhia. Nós vamos para 22 núcleos. E estamos espalhando isso para Campinas como um todo. Amanhã mesmo estamos lá no Campinas Sul, falando sobre vizinhança solidária. Tivemos agora, 15 dias atrás, no Conseg União Centro-Leste, falando sobre isso. Em Barão Geraldo, já fui diversas vezes, nós estamos na expectativa de criar lá em Barão Geraldo 4 núcleos. Não é? E nós estamos vendo... já estamos aí para a próxima reunião do Conseg do Ouro Verde, tá? O presidente, o Nilton, está presente aqui. Próxima pauta lá vai ser vizinhança solidária. Vou estar falando lá sobre esse programa. Por quê? Porque nós estamos vendo que é de resultado. Eu sempre disse o seguinte, não dá para a gente pensar em segurança pública sem a gente envolver a população nessa questão e que a população entenda que ela tem que estar dentro desse contexto. Nós não temos efetivo hoje na Polícia Militar para atender o que seria o desejo de toda a população, que era um policial em cada esquina. Não tem. O efetivo da Polícia Militar tem déficit hoje e tem dificuldades. Polícia Civil está na situação precária que é pública. Até pelo próprio juiz corregedor colocado a público através da mídia. Nós temos hoje um déficit na Guarda Municipal? Também temos. Então, as forças policiais, de uma maneira geral, têm dificuldades. Então, a população tem que entender que ou nós fazemos um policiamento planejado e programado de resultado, com a participação da população, criando mecanismos de prevenção, ou nós vamos continuar só reclamando. Então, é inteligente o que está sendo feito hoje com o programa Vizinhança Solidária. A população se organiza, cria mecanismos de prevenção. Com isso, o que acontece? A polícia vai agir de uma forma mais planejada e programada de resultado. Agora, reclamar depois do fato acontecido, de repente nós estamos falando de algo muito ruim, às vezes a perda de uma própria vida. Então, eu acho que a população está começando a entender a necessidade dessa participação, por isso mesmo que os núcleos de vizinhança solidária estão crescendo. Eu estive lá em Indaiatuba também falando na Câmara Municipal. E hoje nós estamos lá, segundo a última informação que recebi, com 10 núcleos de vizinhança solidária lá em Indaiatuba. Então, a população está começando a entender que essa participação dela dentro desse contexto da segurança pública, ela é fundamental. Agora, não é possível que a gente, mesmo no aspecto municipal, até porque entendo, e vou colocar aqui uma posição que é minha, já de algum tempo, de que eu entendo que a municipalização da segurança pública, sem que as instituições percam o seu papel, isso vai acontecer de fato daqui a
no máximo 6, 8 anos, a municipalização da segurança pública vai acontecer. E é fundamental que aconteça porque quando qualquer fato em relação à segurança pública no município, o primeiro cobrado é o prefeito. Então, seria inteligente também que a questão da segurança pública fosse de responsabilidade e de condução do próprio prefeito. Então não adianta você dizer, não, mas nós temos hoje a responsabilidade do Estado. Mas qual é o retorno para cá? Nós tivemos recentemente um evento lá na Praça Arautos da Paz. Quem viu o evento lá viu viatura demais. E o povo, olha, Campinas agora está bem servida. Porque o que chegou de viatura, o que está na Praça Arautos da Paz, sabe quantas viaturas ficaram por CPI 2? Campinas ficaram 17, 18. Não, para o CPI 2, 18. Para o CPI 2, 18. Tá certo? Essa é a informação que eu tenho. Você está falando para Campinas. A informação que eu tenho. Mas mesmo que seja para Campinas. Veja quantos batalhões. Nós temos 3 batalhões. Né? Temos o BAEP também. Vamos considerar que temos aí 4, considerando o BAEP. Veja quantas companhias a gente tem. Tem 5 companhias para cada 3, 15. Dá uma viatura para cada batalhão, mais ou menos. Uma viatura para cada companhia. Está resolvido o problema para Campinas? Agora nós temos viatura que está sendo encostada porque não dá mais para usar. Então, essa coisa armada, visando somente o aspecto político, tem que acabar nesse país. Não dá mais para a gente conviver com isso, a população está sendo enganada. Então dizer que distribuiu viatura aqui a ponto de atender Campinas, povo de Campinas, abra o olho, porque isso não é realidade. Agora, nós que estamos desenvolvidos na questão da segurança pública há mais de 20 anos, e estamos aí nos reunindo mensalmente nas nossas reuniões do CONSEG, sabendo quais são as demandas e as dificuldades da Polícia Civil e da Polícia Militar, nós sabemos. E é importante que a gente venha aqui, como nós vamos em qualquer local, e colocamos posições, porque o único interesse que nós temos é de uma sociedade melhor atendida em termos de segurança pública. Então, às vezes, o comandante da Polícia Militar pode vir aqui e não falar exatamente o que precisa, até porque ele tem um dever de obediência e não vai falar. O comando da Polícia Civil também não vai falar. Mas nós somos sociedade civil organizada e temos que falar. Eu digo isso porque tivemos a última reunião lá em São Paulo com o secretário de Segurança Pública. O ano passado foi aquele secretário que é aqui de Campinas, inclusive, que antecedeu o Alexandre de Moraes. Já me lembro o nome dele. E eu fui com 3 vereadores da Comissão de Segurança da Câmara aqui. O então presidente Tico Costa, o vereador André von Zuben e o pastor Elias Azevedo. Eu pensei que a gente tinha uma reunião, Margarida, de mais ou menos uns 20, 30 minutos. Foram quase 2 horas de reunião com o então secretário. E ele entendia que o problema da segurança pública é gestão. Olha que coisa interessante. Então, se falta gestão, falta segurança pública. E hoje é o que falta, é gestão. E naquela ocasião nós colocamos para ele que a gente tinha feito um ofício, como os CONSEGs fazem periodicamente, faz um ofício para o governador e entrega nas mãos do secretário de Segurança Pública. E não colocamos muitas coisas. Nós colocamos sempre 6 demandas. Atenda essas 6 aqui, já está de bom tamanho. Uma delas foi respondida, que era o problema dos pátios, que estava lotado de veículos nos diversos pátios da delegacia, que não tinha nem mais onde estacionar. Foi feita a compactação num primeiro momento, né, dos veículos, e depois foi acertado o problema do pátio, e aí tirou todos os veículos das delegacias. Mas as coisas para a população, parece que elas vão acontecer de qualquer jeito, não é. É um trabalho dos conselhos de segurança. Agora, se os conselhos cobram, e cobram muito, e o resultado ainda é esse, imaginem se não fosse os conselhos de segurança cobrando. Então, daí a importância, e eu quero fechar dizendo isso, da importância no dia 16, na próxima segunda-feira, nesse dia que se comemora o Dia dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, aqui em Campinas, que seja feita uma homenagem mesmo por aqueles que passaram pelo CONSEG, que se doam a esse trabalho, que eu digo sempre que se não tiver vocação, não fica.
Não fica, porque exige muito. Muitas vezes nós deixamos o dia inteirinho, eu deixo meu escritório de advocacia, às vezes o dia inteirinho. Para tratar de quê? Assunto da população. Dos assuntos que são interesse da população. Às vezes eu deixo 1 dia, 2 dias para tratar desse assunto. Agora nós ficamos muito à vontade, porque qual é a forma de atuação nossa, e principalmente do Conseg Taquaral, que eu deixei a presidência agora em maio, mas fui convidado pelo presidente, pelos membros natos, para voltar, para continuar no Vizinhança Solidária, porque as demandas são grandes. E, como eu disse antes, se não tiver vocação não fica, e tem que ficar alguém que cobra mesmo, porque senão o programa perde o sentido, porque o programa é uma via de mão dupla. O pessoal traz as demandas e espera a resposta de ser atendido. Se não for ser atendido, o que eles fazem? Não vão mais na reunião. Então, eu voltei para poder dar continuidade a esse programa. Mas eu entendo que o reconhecimento para essas pessoas que se doam tem que ser feito. Tem que ser feito por tudo que elas se dedicam a um trabalho que é para a população, não é? Então, fazer esse momento de reconhecimento eu acho fundamental. Muitas pessoas já passaram pelo Conseg, já deixaram, outros continuam, como eu continuo desde a fundação, como o Cláudio Ferrari continua desde a fundação. Mas a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta e não são poucas. Agora, para nós, e no caso específico do Taquaral, é muito simples. Quando o Poder Executivo não responde, e deveria responder porque nós somos legalistas, nós só agimos dentro da lei. Nós não atuamos por vontade própria, só se for provocado. Olha como é interessante isso. Agora, se o poder público não responder, e ele tem que ser inteligente para responder, não tem problema nenhum para a gente ir para a justiça comum, como já fomos aí recentemente, para poder a autarquia municipal dar resposta àquilo que era direito nosso, até pela própria Constituição e pela lei da transparência, e não prestou essas informações. Tivemos que ir para o poder Judiciário para poder ter essas informações. E o juiz deu sentença favorável. Não, tem que prestar as informações. E nós somos para o Ministério Público. E quantas vezes nós não já fomos para o Ministério Público para fazer cumprir aquilo que é direito do cidadão, que é pagador de impostos? Agora, a lógica não deveria ser essa, não é? O Poder Executivo devia dizer o seguinte: olha, aqui nós temos segmentos organizados da sociedade que traz demandas que são reais, e apesar de todas as dificuldades que eu possa ter, eu tenho que me empenhar com aquilo que eu tenho para responder essas demandas da melhor forma possível, mas não se negar das informações. Então, eu acho o seguinte, para nós fica tranquilo, nós vamos para o Ministério Público, vamos para a Justiça Comum, vamos para onde for necessário. Porque o interesse não é individual e não é nosso. É da população e é coletivo. Então, eu acho assim, fazer esse reconhecimento desses que passaram pelos Consegs durante esses 20 anos, que permanecem no Conseg atuando, é necessário também que se faça. Porque são pessoas que se doaram. Não é? Então, nesse sentido, Tenente Santini, eu usar aqui da Câmara Municipal para essa divulgação, acho fundamental. Ter realmente a população presente nesse momento para fazer esse reconhecimento, principalmente a população que hoje é atendida nos diversos consegues, seja através do núcleo de vizinhança solidária ou não. Porque, de qualquer forma, estão sendo atendidas. Não é? Então, vir aqui fazer esse reconhecimento é fundamental. Então, a gente conta, sim, com o apoio da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, presidida pelo senhor, entendeu? E tenho certeza que vai ser um momento muito interessante. Momento para rever alguns colegas que já abdicaram dessa doação, mas porque fizeram isso por muitos anos. Outros que, apesar de tantos anos, continuam aí nessa labuta, acreditando que é possível formar uma sociedade diferente, não é? E tantos outros que virão porque vão comprar essa ideia de que esse trabalho deve continuar. Então, eram minhas considerações.
Eu acho que essa oportunidade que foi dada aqui, eu nunca tive condições de falar tanto quanto eu falei hoje. E outro dia um comentário de um colega seu, a Margarida estava presente numa reunião do Conseg, de um dos Consegues, que era aniversário do Conseg. Eu sei que ele disse isso brincando, como ele disse brincando aqui também, mas ele disse o seguinte: você dá o microfone para o Ceará, você tem que colocar os minutos, né? E eu falei para ele, mas é interessante o seguinte, quando me pedirem para falar, eu vou falar, sabe por quê? Aquela teoria da gaveta vazia, quando você dá a palavra, achei muito interessante, o cara falou sobre essa teoria que eu não tinha ouvido falar, teoria da gaveta vazia. Você dá a palavra para um elemento, mas ele não fala porque ele não tem o que falar. Ele não tem o que falar. Agora aqui eu falo do que eu sei, do que eu vivo. Eu faço, que queiram ou que não queiram, eu faço parte da história da segurança pública desse município. E quando fui chamado para o Poder Público Municipal, dei resposta concreta. Seja na diretoria do Sincamp, seja na Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas. E fora do Poder Público, estou dando resposta até hoje. Presidi o Conselho Municipal de Segurança por 2 gestões, sou vice-presidente, sou fundador dos Conseg, fui o primeiro presidente do Conseg do Taquaral e saí na última gestão agora em maio, não é? Fui representante de Campinas na Conferência Nacional de Segurança Pública em 2009. Então eu tenho do que falar, sim. Tenho do que falar. E tem o seguinte, daquilo que eu falar, eu falo do que eu conheço. Eu ouvi na última reunião nossa aqui, comentários de pessoas aqui querendo desqualificar uma apresentação que foi feita pelo capitão da Polícia Militar. Como desqualificar a apresentação do profissional como o capitão Argeu? Na hora que chamar a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal para discutir segurança pública aqui, pode ter certeza o seguinte, são profissionais envolvidos nessa questão e que vai vir aqui com fatos concretos, colocar posições que são reais. Agora, chegar aqui e tentar desqualificar a posição do capitão, e não é desqualificar a posição do capitão, é desqualificar a posição da Polícia Militar. Como fazer isso aí? Então não dá. Então, enquanto eu aqui estiver, enquanto aqui eu for chamado para discutir questões de segurança pública, posições eu vou colocar. Agora ninguém vai falar que eu estou falando do que eu não sei. Eu estou falando do que eu sei e do que eu vivo. É bem diferente do que determinadas pessoas que caem de paraquedas aqui em determinado momento e talvez os interesses não sejam os mesmos meus, porque o meu é o da população. Só esse. Os meus interesses é o da população. E eu não quero discutir quais são os interesses dos outros. Cada um tem seus interesses. Agora o meu eu sei qual é, que é o da população. Só que a maioria do pessoal que entra para participar de uma diretoria de Conseg é política. A maioria está ali para ficar mais conhecido, para se candidatar a vereador, isso e aquilo, ficar batendo no peito, não faz nada, porque aí o restante que faz. E ficar batendo no peito, dar uma de bonzinho, só para aparecer na foto. Todas as fotos que aparecem por aí, que eu estou com o prefeito, independente de presidente, de secretária, eu estou cochichando com ele. Aí quando o povo vê, fala, nossa, você é íntima do prefeito. Eu falo, olha como ele está vermelho. Eu estou aqui no ouvido dele reclamando. Eu sempre tenho coisa para reclamar para ele. Sempre. Aí as pessoas falam que eu não posso fazer isso. Por isso que eu vou sair do Conseg. Não, mas você não tem que sair, Margarida, pelo seguinte, olha, quando eu estou ajudando na formação dos Consegues, principalmente da Anhanguera para lá. O coronel comandante do 47º Batalhão e também o delegado da 2ª seccional me pediu para ajudar na formação desses Conseg. O primeiro Conseg que foi para o outro lado da Anhanguera lá foi o Conseg Centro-Oeste, até por uma mudança da geografia dos novos distritos policiais.
Depois nós criamos aí o Conseg Ouro Verde. O presidente está aqui, o Nilton, eu fui até lá. Nós estamos reativando o Conseg do Jardim Novos Campos Elíseos. Exatamente, que nós tivemos junto lá. E estamos criando mais outros. Já nos procuraram do Campo Grande, do Padre Anchieta, e nós vamos trabalhar nesse sentido. Mas eu tenho dito sempre que quem procurar Conseg com interesse político está no lugar errado. Até porque o Conseg não tem como fazer política partidária dentro de Conseg, porque o Conseg perde credibilidade. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas têm que fazer valer isso que a gente tem colocado de uma forma muito clara, que lá não dá para fazer política partidária dentro de Conseg, não é? Porque perde essa credibilidade. E desenvolver o trabalho que a gente vem desenvolvendo nos diversos Consegs, entendeu? Apesar de todas as dificuldades. É isso que tem que ser entendido. Então, não pode deixar o Conseg. Tem que continuar para que o Conseg seja mais forte, mais atuante, entendeu? É assim que tem que ser. Obrigado, Tenente Santini. Doutor Marcos, dona Margarida, o Ceará, parabéns pelas palavras. Tudo que o senhor falou aqui é o que nós lutamos todos os dias aqui. E você falou muito bem, todas as críticas foram muito bem pautadas. Eu concordo com tudo que você colocou aqui, com tudo. Quero só dar agora um parecer do que foi falado, antes de abrir a palavra para a dona Laura, que é a pessoa da Vigilância Solidária. Eu falei errado, que é da vizinhança. Vizinhança. Aqui é vizinhança, mas lá é vizinhança. Lá é vigilância. Porque aproveitaram o sistema de monitoramento. Exatamente. Mas assim, Ceará, o Poder Executivo Municipal, ele não tem interesse nenhum na segurança pública. Só tem interesse na pauta positiva. É fazer aquele teatro que foi feito lá, mediocremente, na Arautos da Paz, entre o prefeito, um monte de vereador lá, de braços dados com o governador, para entregar 100 viaturas, que das 100 ficaram 17 em Campinas. Daí pareceu para a população que a cidade está recebendo um monte de viatura, porque fizeram um desfile na cidade aqui, passando um monte de gente me ligando, ô Santini, agora deu certo, parabéns, conseguiram trazer um monte de viatura para Campinas. Na verdade, pessoal, nós estamos já há quase 4 anos sem novas viaturas na cidade. Recebemos, na média, de uma viatura para cada companhia. Uma viatura em cada companhia era para ter mais ou menos uma média de 10 a 15 viaturas. Sendo que nós tínhamos que ter pelo menos 5, 6 viaturas novas na Margarida. Nós recebemos uma. As viaturas estão paradas, as companhias estão paradas da polícia. E vem o prefeito, que nunca está preocupado com a pauta da segurança, mas no dia de entregar a viatura, ele está lá, todo pomposo, com uma renca de vereadores puxando seu saco do lado, mostrando uma fraude que é uma entrega de viaturas que não aconteceu. A primeira companhia estava com 2 viaturas rodando. 2, não, primeira companhia... O restante estava quebrado. Exato, e se nem é um pouco dos comerciantes, dos empresários da região, que arruma viatura aqui, outra ali, não tinha nem viatura para rodar mais. Agora, quando quer falar a pauta ao contrário, que é fechamento de base... pautas de aumento de concurso para a Guarda Municipal, daí o prefeito não quer nem falar, porque o problema da segurança daí não é dele. O problema da segurança daí é do governador. A Guarda Municipal não serve para isso, serve para cuidar de praça pública, não precisa de Guarda Municipal. No momento de entregar a viatura e a pauta positiva, todo mundo quer estar aqui. Ó. Vamos ver aqui, ó. Cadê os vereadores da Comissão de Segurança? Não vem aqui. Sabe por que não vem aqui? Porque eu votei contra na semana passada, dona Margarida, o aumento de impostos que fizeram do IPTU, e 30%. E vim aqui e quebrei o pau aqui. Eles estão bravos comigo, mas não tem que estar bravo comigo. Eles têm que vir aqui e defender o seu bairro, a sua região, para que lá no Ouro Verde, que é um dos bairros da uma região mais pobre da cidade, lá nós tenhamos viaturas, tenhamos base da Guarda Municipal, e não ficar bravo com o Tenente Santini. Eu sou um representante do povo aqui, ó, um vereador, Ceará. Eles têm que vir aqui e cobrar do governador do estado, do prefeito da cidade, que mantenha as bases da polícia funcionando, não uma represália aumento de impostos. E hoje... deve estar todo mundo reunido hoje discutindo mais aumento de impostos ainda, dona Margarida. Então, assim... Por que o Tico Costa saiu fora? O Tico é um problema particular dele inicialmente, né? Que eu ainda vou conversar com ele. Mas cadê os vereadores brigando por sua região aqui? Então, estou fazendo uma represália ao Tenente Santini. Mas não é o Tenente Santini. É a população do bairro dele lá que vai perder a base do Padre Anchieta, Exatamente. vai perder a base do Campo Grande, Exatamente. vai perder a base a do Ouro Verde. Então, cadê esses vereadores? Cadê a Guarda Municipal que tem que se defender na cidade? E é nesse assunto, Ceará, que nós convidamos o pessoal, mesmo o pessoal que fez o projeto lá em São Paulo, do City Câmeras, porque já que o Poder Executivo Municipal
Já que o Poder Executivo Estadual não está preocupado com a segurança, cabe a quem? Cabe à sociedade civil organizada, através dos consegues, das associações de bairro, se unirem, se juntarem e tentar dar uma solução. Qual que é a solução que a gente encontra aqui hoje? Eu não posso contratar policial. Se pudesse, a gente contratava policial para ficar na porta de casa, lá na nossa rua, rateava o pessoal do bairro, dona Margarida, e colocava 2, 3 policiais. A gente não pode. O que a gente pode fazer? É tentar investir em segurança eletrônica, é tentar investir numa ajuda, a gente ajudar, às vezes, a base das polícias para se manter viva. Então, esse é o nosso tema de hoje aqui, né? Que é a nossa discussão de hoje. O que nós, da sociedade civil, podemos fazer para dar um chapéu, dar um bypass aí no Poder Executivo Municipal e Estadual e manter o mínimo da segurança da nossa cidade ativa. Eu estou vendo, ô Ceará, estou vendo, dona Margarida, os capitães, comandantes de companhia, o pessoal da Guarda Municipal estão desesperados pela falta de estrutura. Em Campinas, só para você ter noção, nós temos vagas para 1.500 guardas municipais. Nós temos 730, esse ano começar a aposentar um monte, não tem concurso previsto, daqui a pouco acaba a Guarda Municipal. Acaba a guarda, fecha a base, não tem mais nada. Vai ficar a gente e o PCC na rua. Vou ter que começar a distribuir arma na rua, Ceará. Vou te dar um porrete, te dar uma faca, te dar uma arma, porque a segurança vai entrar em colapso daqui a pouco. E não é por culpa dos operadores da segurança, não. Não é culpa do comandante Frisarinho, do coronel Érico, que eles lutam todos os dias para manter, o Dr. Kleber da Polícia Civil, para manter as bases, as delegacias, os quartéis ativos. Os oficiais da polícia, os praças da polícia, eles se matam todo dia com o pouco que tem. É culpa dos desgovernos municipais, estaduais e federais que não olham para a segurança pública como sendo uma pauta emergencial. E é emergencial. É emergencial. Se a gente continuar dessa maneira aqui, daqui a pouco vai ter arrastando igual ao Rio de Janeiro. Já acontece em alguns bairros. Já aconteceu semana passada na região do Campo Belo. Continua assim, eu não sei que vai sair de casa. Então eu venho aqui, eu vou convidar todos os conselhos de segurança, todos os presidentes e ex-presidentes, todas as associações, para quê? Na segunda-feira que vem, nós comemoremos o aniversário de 20 anos do Conseg. Mas também que isso aqui seja um ato de repúdio, de protesto e de solicitação para o governador do estado, para o prefeito da cidade, pedindo segurança. Então vamos mobilizar isso aí, Será, a população vir para cá, porque daqui a pouco eu não posso sair de casa mais, Será. Daqui a pouco quem não mora em condomínio está refém o dia inteiro. Não tem mais solução. Então eu já fico aqui meu convite e minha convocação de toda a população de bem para que venha a Câmara Municipal protestar contra a insegurança na cidade de Campinas. Gostaria de passar a palavra. Laura, o pessoal quer falar alguma coisa? Só dar uma explicação. Gostaria que o pessoal da Vigilância Solidária desse só uma explanação de como que nós, rápido, e vamos deixar para a semana que vem uma explicação mais formal, de como a Vigilância Solidária, como as câmeras da cidade podem integrar no sistema de segurança e nós, como sociedade civil, como que nós podemos ajudar, de alguma forma, a segurança pública. É Bruno? Isso. Bruno Bujato. Passa a palavra para o senhor Bruno Bujato. Só uma explicação, a gente deixa a apresentação formal para a próxima semana. Fica à vontade. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Seguinte, a ideia do Vigilância Solidária, né, é que todos tenham acesso, através do smartphone, através de um computador, a todas as câmeras instaladas no bairro, na região, né, de Campinas. E assim, como nosso amigo já tinha conversado, vocês ajudando o outro. Então eu consigo estar visualizando câmeras da minha rua, do meu trabalho, onde meu filho estuda. Tá? Então vocês conseguem estar fazendo acompanhamento, literalmente, durante 24 horas. E se ocorrer algum ato, vocês têm a possibilidade de resgatar essas gravações durante o prazo de 7 dias. Tá? Então vocês vão ter a visualização em tempo real, ocorrer algum tipo de evento, vocês conseguem ter acesso a essas gravações e até mesmo solicitar para o batalhão mais próximo. Tá? E também outras ideias, outras novidades, que aí na segunda-feira, correto? Nós vamos estar falando melhor e também fazendo algumas demonstrações. Tá bom? Obrigado, boa tarde. Ô Bruno, agradeço. Eu quero dar uma explicação para toda a população que vai nos assistir pela TV Câmara. O que isso quer dizer? O Dória, lá em São Paulo, Ceará, ele criou um projeto que chama City Câmeras, que ele quer, nos 4 anos de mandato, instalar e conectar 10 mil pontos de câmeras
no município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Segurança, e automaticamente essas câmeras estarem conectadas ao sistema Detecta, que é do Copom, que é da Polícia Militar, da Polícia Civil, que vão ter acesso. Quer dizer o quê? O que esse projeto quer dizer? Nós chegamos num bairro, pega o bairro do Ouro Verde. Nós pegamos a região do comércio do Ouro Verde. Nós conseguimos fazer um programa lá com a aderência dos comerciantes. Todos os comerciantes entram no programa. Cada comerciante instala um ponto de câmera na frente do seu comércio. Esse ponto de câmera, ele é disponibilizado para a nuvem e essa imagem ela é disponibilizada para o sistema Detecta, que fica para a Polícia Militar. Então, além de todos os comerciantes que fizerem parte do programa, ele vai pegar o telefone dele, vai abrir, vai olhar, eu quero chegar no meu comércio às 7 horas da manhã. Eu abro todas as câmeras da rua, eu já fico mais seguro para poder abrir meu comércio, por exemplo. Dando uma ocorrência, se eu ligar 190, automaticamente fala, rua tal, número tal, daquele local onde nós estamos ligando 190, se naquela região tiver câmeras, automaticamente já abre o mapa para a Polícia Militar e ela consegue visualizar o que está acontecendo lá no seu bairro. Então é um programa que não depende mais das ingerências do governador, do prefeito, depende da aderência da população, depende da aderência das associações de bairro, dos consegues. Fala, vamos entrar no programa? Vamos. Daí vão negociar com algumas empresas. Em São Paulo existem 3 empresas que estão negociando uma taxa, pelo que eu vi, é simbólica. São 3 empresas, Tecvoz, Monuve e Sevent, lá em São Paulo. Mas qualquer empresa de segurança que tiver capacidade de instalar uma câmera, tiver capacidade de colocar isso num software, pode comercializar isso aí por uma taxa baixa. A população se junta, pega um bairro inteiro, instala as câmeras no bairro e aquele bairro está monitorado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal. Então é um projeto que eu acho que nós estamos dando um chapéu realmente no Poder Executivo. Nós estamos fazendo um trabalho da sociedade civil. Às vezes a gente não tem dinheiro para pagar, mas junta 4, 5 comerciantes, banca uma rua inteira. Pede ajuda numa empresa tipo a Bosch, pede ajuda na Ambev, pede ajuda da IBM, pede ajuda da Campseg, pede ajuda das empresas e vamos fazer que as empresas financiem esse serviço para a comunidade. Então eu acho que é uma coisa assim de aderência que é fácil para resolver, está pronto, está funcionando em vários bairros, aí está funcionando em várias cidades do estado de São Paulo e nós vamos ficar mais refém. Para você ter ideia, agora para concluir minha fala, já reclamei muito hoje já. Aqui em Campinas a gente não consegue fazer a integração, Ceará, do Sincamp com o Detecta. Já está aprovado pelo governador, assinado pelo prefeito, nós não conseguimos fazer. Sentar 2 pessoas e falar assim, me dá suas imagens, eu te dou as minhas. Que é o município, a Guarda Municipal com o governo do estado. A gente não consegue fazer isso aqui na cidade. Absurdo. Isso aí é um absurdo, é uma falta de vontade política que não custa R$1. Não custa R$1. É somente sentarem 2 pessoas e fazer uma programação das imagens da cidade para essas imagens estarem disponibilizadas no Detecta do Estado. E a partir daí a Polícia Militar a Polícia Civil está enxergando as câmeras que já estão instaladas. Não consegue fazer isso, será? A gente não consegue fazer um protocolo de instalação. É um absurdo. Então vamos tentar dar o chapéu, botar a população de bem, a sociedade civil organizada, para que nós consigamos, nós mesmos, proteger a nossa família, porque dependendo do município do estado aí, a gente está lascado, Ceará. Pois é. Agradeço muito a presença de todos. Convido mais uma vez para na semana que vem, na segunda-feira, às 13 horas, nós aqui na Câmara Municipal faremos em conjunto com todos os consegues, os presidentes, os membros efetivos dos consegues, os ex-representantes do consegue, dona Margarida, eu sei que a senhora está desanimada, mas vamos para cima, vamos continuar a luta, juntamente com os oficiais da Polícia Militar, com os delegados da Polícia Civil e toda a população, associações de bairro que têm interesse, querem ver o seu bairro, a sua região mais segura, que estejam presentes aqui para uma apresentação formal do programa Vigilância Solidária para a nossa cidade, que ele fala diretamente com o programa Vizinhança Solidária. O dia que o Vizinhança Solidária virar Vigilância Solidária, a gente está protegido, certo? É isso aí, eu acho interessante e é muito bom essa novidade que vocês trazem aqui. Pode ter certeza de uma coisa, essa apresentação para os consegues vai ser muito interessante e quero já antecipar, para a nossa região, nós vamos querer conversar de fato com vocês, né? Porque nós já estamos pensando isso, né? Então, seria muito interessante e nós vamos conversar detalhadamente sobre isso, para quem sabe, se não é a nossa região, que é o piloto aqui em Campinas, viu? Tá bom? É uma região grande, nós pegamos lá na nossa região, são 76 bairros, né? Então, região grande, né?
E nós já estamos aí com alguns núcleos de vizinhança solidária com monitoramento implantado de forma preventiva. Então, já tem núcleo com o sistema de monitoramento. Então, de repente, a gente abre para a região como um todo e nós vamos buscar esses meios financeiros para que isso aconteça e vamos ver qual é o resultado. Eu espero que, acontecendo isso, Tenente Santini, a gente possa, num determinado momento, fazer uma avaliação positiva do Vizinhança Solidária com Vigilância Solidária, né? E os resultados sejam o que nós temos feito em termos de avaliação lá na 2ª Companhia, vendo que é um dos núcleos foram formados, os índices vieram para baixo, entendeu? Então, de repente, a gente vai se reunir e dizer o seguinte, olha, a região lá da 2ª Companhia, os índices, de uma maneira geral, caíram. Por quê? Por causa do Vizinhança Solidária, do Vigilância Solidária, num trabalho conjunto. Quem sabe a gente não vai poder fazer, num determinado momento, essa avaliação aqui. E aí seria, como foi dito pelo senhor, Tenente Santini, aqui a gente ter uma resposta ao dizer, poder público, seja ele municipal ou estadual, vocês estão muito aquém daquilo que é o interesse da população. Mas essa população agora resolveu que ela quer um resultado definitivo para ela, que passa naturalmente por esse trabalho conjunto, né? Que agora surge a oportunidade de ser oferecido para a população abertamente. Então nós não temos condições, porque sempre se coloca o problema custo, né? Entendeu? Sempre se coloca o problema custo. Então vamos de repente fazer uma avaliação, nós enquanto população, de repente, né, a gente vai estar num trabalho conjunto colhendo esses resultados. Ô, Ceará, agradeço mais uma vez, e só para a última frase que eu vou falar aqui, últimas palavras que eu vou falar, já está pronto o modelo de doação das imagens desses bairros, dessas associações para o governo do estado. Então está pronto o modelo, juntou lá 10 câmeras no seu bairro, através da associação de bairro, que não pode ser pelo Conseg, tem essa associação de bairro, manda uma carta para o secretário de Segurança Pública do estado, o secretário recebe, ele não pode não aceitar, a partir daí, de 7 dias após isso, essas câmeras já estão conectadas no Copom do estado de São Paulo todo. Legal. Isso quer dizer que eu conecto aqui em Campinas, lá em Ribeirão Preto a gente está vendo as câmeras daqui se quiser. Se tiver uma ocorrência daqui, que o marginal fugiu, foi lá para São Paulo, a gente pega ele lá em São Paulo. Muito bom. Então o sistema está simples, é só um pouquinho de vontade nossa aí para que aconteça. Mais uma vez quero agradecer a presença de todos e declaro encerrado a 8ª reunião ordinária da Comissão para Assuntos da Segurança Pública aqui na Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos. TV Câmara Campinas.